A derrota por 2-1 para o Vasco, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, não foi apenas um tropeço doloroso para o Fluminense dentro de campo, foi o estopim para uma ruptura que vinha sendo guardada a 7 chaves nos bastidores do clube. Minutos após o apito final, ainda no calor da eliminação parcial e sob o peso emocional de uma atuação frustrante no segundo tempo, Luiz Ubeldia protagonizou um bate-boca ríspido com um zagueiro tricolor, cena que, segundo relatos internos, ultrapassou qualquer limite aceitável no ambiente profissional. O choque entre o treinador argentino e o defensor ocorreu no túnel que dá acesso aos vestiários. Irritado com erros defensivos na reta final, Ubeldia cobrou de forma agressiva, e o atleta respondeu no mesmo tom, gerando um clima de tensão presenciado por dirigentes e membros da comissão técnica. O fato apenas intensificou a sensação de desgaste que já rondava a relação entre o técnico e o elenco nas últimas semanas. O Fluminense, que historicamente preza por uma atmosfera de harmonia, enxergou o episódio como a gota d'água. A diretoria avaliou que não havia mais ambiente para continuidade, especialmente diante da necessidade de remontar emocionalmente o elenco para o jogo de volta da semifinal, onde será necessária uma vitória por 2 gols de diferença para chegar à decisão da Copa do Brasil. Ainda durante a madrugada, após reuniões emergenciais, o desligamento de Luiz Ubeldia foi definido. O argentino, contratado para elevar o nível competitivo do time, deixa o comando com números irregulares e uma sequência de episódios internos que, embora discretos para o público, somaram-se até o desfecho desta quinta-feira. O clube agradeceu formalmente os serviços prestados e desejou sorte em seu futuro. Com a demissão consumada, o Fluminense precisou agir rapidamente para garantir a estabilidade necessária antes de um dos jogos mais importantes do ano. O nome escolhido para assumir a equipe interinamente foi Marcão, figura amplamente querida no clube e que já conduziu o elenco em momentos turbulentos no passado, sempre com serenidade e liderança. Marcão conhece o vestiário, os jogadores gostam dele, e sua presença serve como um bálsamo emocional para uma semana que promete ser das mais tensas na história recente do clube. O ex-volante terá a missão de reorganizar o sistema defensivo, ajustar a postura do time e recuperar a confiança perdida após o segundo tempo desastroso diante do Vasco. Os dirigentes acreditam que Marcão pode ser fundamental para tirar a pressão dos atletas. Seu estilo conciliador e seu histórico de resolver crises internas o transformam na escolha natural quando o ambiente pede calma. A aposta é que, com ele, o Fluminense volte a competir com intensidade, sem carregar o peso dos atritos recentes. Nos corredores das Laranjeiras, entretanto, já há outro nome ecoando cada vez mais forte para 2026, Abel Braga. Ídolo histórico, multicampeão pelo clube, e profundamente respeitado pela torcida, Abelão surge como o plano absoluto para iniciar o próximo ano com estabilidade, autoridade e identidade tricolor. Abel, que recentemente assumiu o Internacional na reta final do Brasileirão apenas para ajudar o clube gaúcho a escapar do rebaixamento, e sem cobrar um centavo de salário, já se despediu oficialmente do Colorado. O movimento reacendeu de forma imediata a especulação sobre seu retorno ao Fluminense, algo que internamente é visto como mais do que plausível. A diretoria tricolor acredita que, em 2026, precisará de um nome capaz de unir torcida, elenco e ambiente político. Poucos treinadores no Brasil possuem esse poder unificador como Abel Braga. Seria a 5ª passagem do técnico pelo clube, um recorde que simboliza a ligação quase afetiva entre as partes. Abelão, por sua vez, mantém a postura serena de sempre. Não faz exigências públicas, evita polêmicas, e trata qualquer convite com o respeito que construiu ao longo de sua carreira. Mas pessoas próximas garantem que ele vê com bons olhos a ideia de encerrar sua trajetória onde viveu alguns de seus momentos mais marcantes. Enquanto 2026 não chega, o foco total é a semifinal da Copa do Brasil. Marcão, agora com a responsabilidade de liderar o time na beira do campo, já iniciou conversas individuais com jogadores experientes como Thiago Silva, Ganso e Keno para alinhar expectativas e ajustar o ambiente emocional. O Fluminense sabe que a classificação é difícil, mas não impossível. A torcida, sempre presente, também terá papel determinante. O Maracanã promete uma atmosfera de decisão, e Marcão quer usar isso como combustível para recuperar o ímpeto ofensivo que marcou os melhores momentos do time ao longo da temporada. Serão necessárias entrega total,
concentração absoluta e coragem para reverter a vantagem vascaína. Internamente, há um entendimento de que o problema não foi técnico, mas psicológico. A equipe criou chances, dominou trechos importantes da partida e mostrou organização no primeiro tempo. O que faltou foi resistência mental para suportar a pressão. Esse será o ponto central da preparação ao longo dos próximos dias. Zubeldia, apesar da saída conturbada, deixa contribuições táticas importantes, como a recomposição rápida e o uso inteligente de Serna e Lucho Acosta entre linhas. É por isso que o clube, em sua nota oficial, fez questão de agradecer ao argentino pelos serviços prestados, encerrando o ciclo com elegância institucional. A ruptura, porém, era inevitável. O episódio no túnel apenas tornou público um desgaste que já vinha sendo percebido nos treinos, nas reuniões e na comunicação entre jogadores e comissão técnica. Em um momento decisivo, o Fluminense entendeu que precisava restabelecer a paz. Marcão foi o escolhido porque representa justamente isso: equilíbrio, união e confiança. Sua presença traz oxigênio e tranquilidade para uma semana que será emocionalmente desgastante. Ele conhece o clube e sabe como lidar com a pressão de uma semifinal. É importante lembrar que crises como essa não são novidade no futebol. Grandes clubes vivem momentos de tensão, especialmente quando disputam títulos. O Fluminense agora entra em uma nova fase, com a missão de transformar a turbulência em motivação. Com o futuro de 2026 sendo planejado com calma e o nome de Abel Braga ganhando força, o clube se volta integralmente para o próximo domingo. É uma chance de redenção, de resposta e de reafirmação da grandeza tricolor. O desafio é gigantesco, mas não impossível. Na prática, o Fluminense terá que reencontrar seu DNA competitivo, fortalecer sua defesa e otimizar suas finalizações, pontos que custaram caro no primeiro jogo. Marcão sabe disso e já prepara ajustes que podem surpreender o rival. A saída de Zubeldia, apesar de abrupta, pode se transformar em combustível emocional. O elenco agora depende de si próprio para escrever um dos capítulos mais intensos da temporada. E com a torcida ao lado, o Fluminense promete lutar até o último segundo. Ao final, resta a certeza de que o clube vive um momento de transição, mas com horizonte promissor. Se a classificação vier, será em meio a um turbilhão que poucos esperavam. Se não vier, o planejamento para 2026 ganha força com Abel Braga como símbolo de reconstrução. O Fluminense fecha a noite mais turbulenta do ano com uma certeza: é no caos que surgem os grandes renascimentos. E o tricolor, mais uma vez, prova que nunca foge das batalhas que o destino lhe apresenta. No fim das contas, o Fluminense encerra esta semana com um misto de turbulência, esperança e necessidade urgente de reconstrução emocional. A saída de Luiz Zubeldia, ainda que marcada por um episódio lamentável, surge como uma tentativa clara do clube de reorganizar o ambiente às vésperas do confronto decisivo no Maracanã. Não se trata de apontar um único culpado, mas de reconhecer que o desgaste vinha corroendo o elenco por dentro, minando a confiança de jogadores-chave e ofuscando o trabalho técnico. Ao dissolver essa tensão, o clube busca resgatar o espírito de união que sempre caracterizou o Fluminense em suas maiores viradas. A demissão, portanto, apesar do impacto, serve como ponto de partida para uma retomada psicológica, e a presença de Marcão é a ferramenta mais valiosa nesse processo, pois ele representa a paz necessária para que o elenco volte a jogar com leveza e intensidade. O tricolor chega ao fim desta turbulência com a nítida percepção de que o futebol exige mais do que tática, exige ambiente, harmonia e confiança mútua. Agora, com Marcão à frente, o Fluminense caminha para a decisão carregando uma responsabilidade monumental e, ao mesmo tempo, uma oportunidade histórica. Não é exagero dizer que a mudança de comando pode ser justamente o gatilho emocional que faltava. A torcida, inflamando as arquibancadas do Maracanã, será o elemento que ajudará o time a recuperar a alma competitiva que se perdeu no segundo tempo contra o Vasco. Marcão tem a difícil missão de ajustar o posicionamento defensivo, corrigir erros individuais que custaram caro e, principalmente, reconectar o elenco com a essência do jogo tricolor, posse de bola consciente, intensidade no último terço e coragem para se impor em clássicos. A semifinal de domingo, antes vista como um obstáculo gigantesco, agora se transforma em um campo de redenção,
onde cada jogador terá a oportunidade de provar que este time ainda é capaz de grandes feitos. O cenário é dramático, sim, mas é justamente nesses momentos que o Fluminense historicamente renasce. Ao mesmo tempo, nos bastidores, o planejamento para 2026 se desenha com clareza e ambição, tendo Abel Braga como o grande nome cotado para assumir o comando técnico e iniciar um novo ciclo com autoridade e experiência. Sua possível volta ao clube, pela quinta vez, seria não apenas um gesto simbólico, mas uma decisão estratégica de enorme peso. Abelão reúne as qualidades que a diretoria considera essenciais para reconstruir um projeto sólido: liderança incontestável, profundo conhecimento das Laranjeiras e a capacidade de blindar o ambiente em momentos de pressão. Sua saída recente do Internacional, após ajudar o clube gaúcho a escapar do rebaixamento sem receber salário, só reforça o caráter e o respeito que carrega no futebol brasileiro. A expectativa é que, caso o Marcão cumpra seu papel neste momento crítico, o clube consiga atravessar a tempestade e preparar um terreno estável para a chegada de Abel em 2026, consolidando um projeto voltado à competitividade e identidade. No fim, sobra ao torcedor tricolor a sensação de que o clube vive um daqueles capítulos que marcam gerações: derrota, crise, demissão, renascimento e esperança, tudo condensado em poucos dias que parecem semanas. O Fluminense sabe que o duelo de domingo é mais do que um jogo. É uma chance de provar que mesmo no auge da turbulência, a camisa tricolor carrega um peso que transcende favoritismos e estatísticas. Se a classificação vier, será um feito épico que entrará imediatamente para a memória coletiva. Se não vier, será o marco inicial de uma reestruturação que promete devolver ao clube sua competitividade e grandeza. O encerramento desta crise dá espaço para um futuro construído com mais serenidade, mais plano e mais liderança, e o nome de Abel Braga paira como símbolo de um novo capítulo que pode recolocar o Fluminense no caminho dos grandes títulos. Seja qual for o desfecho, está claro que o tricolor reviveu, em poucos dias, a essência de sua história: lutar, sofrer, reconstruir, acima de tudo, nunca deixar de acreditar.